social, educacional, de todos os apontamentos, indicadores sociais de Feira de Santana, todo esse modelo implantado em feira que está na hora de ser sucumbido pela sociedade contra tudo isso, entendendo de que nós não podemos conceber que durante 20 anos apenas uma pessoa possa conduzir os destinos de uma cidade no setor de procuradoria do município. Contra tudo isso, eu quero dizer que quero aqui protestar e, além de protestar, me abster de votar em qualquer um dos sindicatos. Vereador Antônio Carlos Paz de Ataíde. Senhor presidente, eu vejo no advogado, jovem advogado Geraldo Guerra, um jovem promissor e bom advogado. Bom nome dos três apresentados. Doutora Rita, como advogada, excelente advogada, merece o meu respeito e é uma pessoa renomada como advogada. Quero lembrar aos colegas vereadores, antes de decidir o meu voto, que em direito público em Feira de Santana só me lembro de dois nomes, Dr. Roque Aras e Dr. Carlos Luceno. Em direito público, se tem alguém formado em direito público em Feira de Santana, eu ainda não tenho conhecimento. Direito público é a pessoa que se prepara para representar a pública num caso especial como é a Procuradoria Geral do município. Está aí o Dr. Carlos Lucena, que como procurador desse município ainda não vi perder uma causa representando o município de Feira de Santana. Vejo nele a competência do conhecimento de direito público que muito bem representa a Procuradoria do município de Feira de Santana. Nessa condição, defendo meu voto favorável ao Dr. Carlos Lucena. Vereador Bastil. Senhor presidente, para dar continuidade ao trabalho brilhante que faz há 16 anos o procurador Carlos Lucena, eu vou dar o meu voto favorável, senhor presidente, ao senhor Carlos Lucena. Vereadora Cíntia Machado. Darei o meu voto também, senhor presidente, ao procurador Carlos Lucena. Vereador Davi Neto. Senhor presidente, meu voto é de Carlos Lucena. Agora eu quero chamar a atenção do mesmo, que procure cumprir com suas cargas horárias dentro daquela instituição que é a Procuradoria. Vereadora Eremita Mota. Para o bem de todos, felicidade geral de Feira de Santana, Carlos Lucena. Vereador Frical. Carlos Lucena. Vereador José Carneiro. Senhor presidente, eu quando vi a lista tríplice, eu imaginei que os três estariam, não diria fazendo boca de urna, mas pelo menos nos procurando os vereadores para falar das suas qualidades como advogados e, consequentemente, a gente poderia avaliar perfeitamente a possibilidade de dar um voto a um dos três. As informações que temos, que são todos três competentes. No entanto, eu confesso que não vi absolutamente nenhum dos três, não estiveram comigo, para sequer dizer ao vereador, eu tenho competência para continuar no cargo, ou os demais eu tenho competência para assumir o cargo ora exercido pelo advogado Carlos Lucena. Então, no escuro eu não vou. Eu vou apostar na experiência, vou apostar no que está aí. Dr. Carlos Lucena, pelo fato de já estar exercendo a função, e os demais não tiveram oportunidade, ou se não quiseram nos procurar para falar das suas qualidades como advogados. Portanto, reafirmo meu voto para o doutor Carlos Lucena. Vereador Justiniano França. Senhor presidente, eu quero aqui, como bem colocou o vereador Carlos do Peixe, ressaltar a competência do doutor Geraldo Guerra, da doutora Rita,
que hoje fazem parte da parte jurídica do município, e eu não tenho dúvida de que eles estarão contribuindo aonde eles estão para que a Procuradoria, o setor judiciário do município tenha todas as qualidades possíveis. E ressaltar de que se o doutor Carlos Lucena já se encontra nesse cargo há 16 anos, é porque tem competência e, como muito bem colocou aqui o experiente vereador Carlos Copete, é um dos advogados dos poucos nessa cidade que tem o conhecimento de administração pública. Talvez alguns que até desejassem, estão hoje no governo como secretário, têm o desejo, mas com certeza não têm a competência para tal. Nesse sentido, eu dou o meu voto para o doutor Carlos Lucena. Vereador Luiz Augusto de Jesus. Senhor presidente, senhores vereadores, depois da explicação do Carlito Cortez, o meu voto é com mais consciente ainda que só existe um nome em Feira de Santana, teria dois nomes. Um é procurador da República, Roque Aras, não está em Feira de Santana e não ia aceitar esse cargo. E só tem Carlos Lucena, que estudou para isso, então, com certeza, pela experiência que ele tem, pelos estudos que ele fez, ele vai contar com o meu voto favorável, como já tinha definido, não agora, bem antes, que votaria Carlos Lucena. Vereador Maurício Carvalho. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, voto no procurador Carlos Lucena, senhor presidente, e justifico o meu voto. Sinceramente, creio que essas reconduções que têm ocorrido nos diversos governos, senhor presidente, demonstram claramente, colegas vereadores, que independentemente da cor partidária, política, o procurador Carlos Lucena foi reconduzido. Foi assim no governo de José Falcão, foi assim nos dois governos de José Ronaldo, está sendo agora no governo de Tarcísio Pimenta. Ora, isso é uma prova inequívoca, vereador Alcione, dos merecimentos que tem o procurador Carlos Lucena. Tive o privilégio e o prazer de conceder-lhes aqui a comenda Pimenta Bastos, nesta casa, é de minha autoria um projeto, e digo mais, o fato de estar aí as várias reconduções há vários anos, isso não quer dizer absolutamente nada, porque nós temos atualmente vários secretários municipais que já estão no cargo há mais de 11 anos. E eu diria também de forma merecida. Então, portanto, eu entendo, senhor presidente, que nesse momento o procurador Carlos Lucena é um nome que reúne condições para dar continuidade, tem grandes serviços prestados à Feira de Santana, é um dos poucos conhecedores a fundo de direito administrativo e direito público, tem dado uma contribuição muito grande aos vários governos que têm passado no nosso município e, portanto, fico muito feliz quando vejo que há um desejo desta casa, senhor presidente, em dar continuidade exatamente com o procurador à frente da Procuradoria Jurídica do município. Foi ele, inclusive, o grande responsável pela criação da Procuradoria Geral do município de Feira de Santana, da 0194 e de tantas outras legislações importantes para o município de Feira de Santana. Eu quero, portanto, senhor presidente, registrar o meu voto e dizer também que quero estar aqui parabenizando o Geraldo Guerra e a doutora Rita, que são nomes também que reúnem condições, pessoas íntegras, pessoas que têm prestado serviços à Feira de Santana, mas que no momento não reúnem ainda as condições, a experiência que o procurador Carlos Lucena tem. Portanto, senhor presidente, registro com muita alegria o nosso voto pela recondução do procurador Carlos Lucena. Vereador Mariel Barreto. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, hoje aqui estão bebendo a laranjada ferense. Não é desejo dessa casa, é imposição do prefeito. Davi engoliu o cururu, mas não engoliu todo, segurou as pernas. Chegou ali e segurou as pernas para não deixar o cururu descer todo. Foi assim, depois vem Davi, vou votar nele, mais que ele cumpre o horário lá, que ele não está na procuradoria. Quem disse aqui não foi o vereador Davi? Eu não. Então ele engoliu o cururu mandado pelo prefeito, mas não deixou descer todo, com todas as pernas de trás, está com ele trancado aqui para ver ainda se tira o cururu da goela.
Davi, estou falando de Vossa Excelência aqui, que engoliu o cururu, mas não deixou descer todo, estou nas pernas e está trancado com ele aqui, sem descer o cururu todo. Porque é uma laranjada ferense daquelas mais insossas que eu já vi. Todas as referências que tem o doutora Rita e o doutor Geraldo são boas das referências. E não vai ter um voto dos governistas aqui. Um voto não vai ter. Quer dizer, botaram os dois nomes aqui para humilhar os dois advogados. Para humilhar. Tarcísio deu a ordem. Vote em tal. Ronaldo deu a ordem. Vote em Lucena. E humilharam a doutora Rita. Humilharam o doutor Geraldo. Um voto até agora. Pode ser que depois do meu discurso apareça um. Para poder não ficar tão feio, doutora Rita e doutor Geraldo. Eu, contra esse processo, vou pedir para considerar o meu voto nulo. Não voto nenhum dos três, por essa razão do processo. Voto nulo, porque não vou emprestar o meu nome para esse tipo de laranjada, porque humilharam um advogado e uma advogada, doutora Rita de Cássia e doutor Geraldo. Porque botar o nome aqui e o prefeito articular para não dar chance aos dois aqui, como é que é o nome disso? Não é laranjada? Me explique. Só que é laranja mesmo que foi detonada. Detonaram os dois advogados aqui de uma maneira feia. Porque teve vereador que deu um depoimento no rádio dizendo que era o desejo de Tarcísio. Eu vi de blog isso. Que era o desejo de Tarcísio reproduzir Lucena. E aí manda para cá dizendo que mandou lista tríplice, mandou uma missa encomendada, uma laranjada ferense do tipo compre 3 e leve uma. Não é compre uma e leve 3 não, é compre 3 e só leve uma. Usurparam o direito dessa casa escolher livremente. Com a palavra o vereador Roberto Toril. Senhor presidente, pela ordem para dar o trabalho. É uma questão de esclarecimento. O vereador Marialdo, nós temos a votação dos 3 nomes e a abstenção. Não existe célula para ser voto nulo. Então, eu não pude aqui contabilizar o voto do vereador. Porque ele tinha que votar um dos 3 nomes ou se abster da votação. Pela ordem do vereador. Não vote nenhum dos nomes. Faça o que você quiser com o meu voto. Com a palavra o vereador Roberto Toril. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, em outras oportunidades aqui, já havia emitido meu voto. Eu faço parte da Procuradoria-Geral do município e conheço de perto e convivo com todos os 3 nomes. O doutor Carlos Lucena, que é atual Procurador-Geral do município, o doutor Geraldo Guerra, que também é subprocurador do município, já foi subprocurador e temos também estreitos laços de amizade, bem como a doutora Rita, também advogada, conceituada advogada, que atua muito tanto na área de família como principalmente na área trabalhista, além das suas atividades na Procuradoria-Geral do município. O voto do amigo e vereador Marialdo Barreto, isto eu me recordo que desde o governo passado nós sempre divergimos com relação a esse voto. Acredito que 99,9% nós sempre estivemos juntos no governo passado, na legislatura passada, mas quando o doutor Lucena foi reconduzido, o voto do vereador Marialdo foi da mesma forma e já naquela época eu havia emitido meu voto favorável ao doutor Lucena. Eu tenho o seguinte entendimento: ninguém é insubstituível, não existe ninguém insubstituível, mas existem sim aqueles que têm um conhecimento muito grande na área, têm um domínio, sem sombra de dúvida, sem ser insubstituível, mas o doutor Carlos Lucena é um advogado que tem um preparo, tem um conhecimento. Ao longo desses anos, a época, durante o período em que foi prefeito no 3º mandato, José Falcão, mandou para esta casa também a recondução do Dr. Carlos Lucena, que se manteve ao longo desses anos à frente da Procuradoria-Geral do município. Eu, particularmente, tenho o meu entendimento, como já exteriorizei, e já disse aqui nesta casa,
Quando o doutor Carlos Lucena foi conduzido a primeira vez, no ano de 1995, apenas 2 votos foram contrários. Foi o meu e de Messias Gonzaga. Era um ato eminentemente político. Era prefeito de Feira de Santana, naquele período, José Raimundo, substituindo, vou concluir, o ex-prefeito João Duval, e por uma questão política nós emitimos o nosso voto contrário. De lá para cá, em todas as repercussões, o doutor Lucena tem obtido apoio. Por esse motivo, senhor presidente, meu voto é em favor do doutor Carlos Lucena. Senhor presidente, sem querer polemizar, eu acho que, como primeiro secretário, numa questão de dúvida, eu tinha por obrigação saber do vereador Marialdo a questão da votação, porque nós tínhamos aqui os votos a favor, os votos contrários, ele colocou o voto preto na questão. Então, eu entendo de que é uma posição da mesa e eu não posso colocar o voto do vereador aonde eu quero. Tem que ser, porque talvez, se eu fosse dar a resposta para ele, seria decoro parlamentar. Com a palavra em votação, o vereador Reinaldo Miranda. Senhor presidente, ainda bem que chegou esse momento, apenas eu irei ratificar o meu voto, como eu sempre disse que votaria no atual procurador Carlos Lucena, mas não posso deixar de falar desses 2 grandes nomes também, que faz parte dessa lista, doutor Geraldo e doutora Rita, mas entendo que já são 4 legislaturas consecutivas que temos Carlos Lucena como procurador do município, primeiro interior, maior município do interior da Bahia, que é Feira de Santana, competentíssimo, uma pessoa que tem buscado sempre as respostas satisfatórias para o nosso município e, sem sombra de dúvida, reafirmo o meu voto ao procurador Carlos Lucena. Ao ouvir o pronunciamento aqui do cara ilustre vereador Marialdo Barreto, ele até no início do seu pronunciamento, senhor presidente, ele falou que com o seu pronunciamento, o seu discurso, iria tentar mudar os votos dos demais colegas vereadores, inclusive o meu. Mas como ele não mudou nenhum dele, não convenceu nem a ele mesmo, vereador Marialdo, eu vou continuar com o meu funcionamento de votar no procurador Carlos Lucena. Muito obrigado, senhor. Pela hora, senhor presidente. Pela hora. Pela hora que o vereador Marialdo Barreto para da hora de trabalho. Não sou de desarrumar nada da Câmara, senhores. Se não há o voto nulo e não há outras formas, meu voto é branco. É branco. Certo. Ao contrário. Certo, resolver isso, porque não é, o voto é uma coisa, por isso é outra. Eu ia falar de ameaça de estar aqui no campo do voto, por amor de Deus. Em votação, com a palavra, o vereador Roque Pereira, em votação. Senhor presidente, senhores vereadores, fazendo minhas as palavras do vereador Zé Carteiro, no período que está tramitando aqui na casa sobre a votação do procurador do município de Feira de Santana, esse vereador não foi procurado por nenhum dos outros 2 candidatos, nem a doutora Ana Rita, nem o doutor Geraldo. E sim, numa conversa, no local público de Feira de Santana com o doutor Carlos Lucena. E na oportunidade ele me pediu apoio e me pediu meu voto, e em entrevista a uma emissora de rádio, anteriormente já tinha declarado o voto ao procurador Carlos Lucena. Portanto, reafirmo o meu voto é do procurador Carlos Lucena. Em votação, com a palavra, Sargento Joel. Vereador Sargento Joel. Com certeza. Senhor presidente, senhores vereadores, nós aqui, temos respeito ao doutor Carlos Lucena, como disse Molinha, nós sabemos aqui na nossa cidade, em termos de administrativa pública, eu conheço o doutor Roque Aras e o doutor Lucena. E
na realidade vem sendo reconduzidos várias vezes para o cargo de procurador do município. Doutora Rita é uma boa advogada, como o doutor Geraldo Guerra, mas nós vamos ver que doutor Lucena, onde ele foi quem plantou a procuradoria do município, e vem sendo reconduzido várias vezes para o cargo de procurador-geral do município, e nós vamos, em termos de reconhecimento, vamos votar mais uma vez no doutor Lucena para procurador do município. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus nos abençoe. A palavra em votação, o vereador Everton Carneiro da Costa. Senhor presidente, vereadores e presidente, eu estava ouvindo aqui atentamente, senhor presidente, o discurso dos caros colegas vereadores. Primeiro, o professor e vereador Marialdo Barreto, ele tratou falou algo sobre os vereadores, né? Votaram no procurador porque Tacílio pediu, porque Zé Ronaldo pediu, né? O ex-prefeito pediu, e os colegas votaram. Já o discurso do vereador Roberto Torino fala que na primeira oportunidade aqui nessa casa, ele votou contra ao procurador do município, no ano de 1995, tá? E de lá para cá, o vereador Roberto Torino vem votando a favor desse procurador que aí está. Eu penso o seguinte, tá? Eu acho que Feira de Santana está evoluindo e está crescendo. E temos pessoas sim qualificadas. Se colocaram o nome lá da doutora Rita, doutor Geraldino, colocaram mais lá para fazer volume. Mas a carta veio marcada. E tem que deixar bem claro que a carta aqui vem marcada para o procurador Lucena ganhar. Para ganhar. Então, eu quero deixar bem claro aqui, meus caros vereadores aqui presentes, presidente Ribeirão, que é o tempo de mudar mesmo. Esse cidadão já está aí há 4 ou 5 mandatos. E aí vem as influências. Eu queria saber por quê. Não é só o prefeito Tacílio Pimenta, não. Os prefeitos que passaram também votaram favorável que o procurador ficar. Então vocês acham que o vereador Tom vai ficar de fora? Eu mesmo não, meu irmão. O vereador Tom não vai ficar de fora, não. Eu quero ver o meu prefeito trabalhando, desenvolvendo feito. Então, infelizmente, tá? Eu voto nesse procurador que está. Não com meu coração, porque eu não votava a favor desse cidadão que está. Mas eu voto pela pressão desse procurador que está aí, Carlos Santos. Com a palavra, o vereador José Marques de Messias. Meu voto é Carlos Lucena, senhor presidente. Bem, como o presidente só vota se tivesse empate, né? Mas quero parabenizar toda a casa. Quero dizer que o procurador do município, doutor Antônio Carlos Moraes de Lucena, provou que é bom de urna, porque recebeu o voto da direita, da esquerda e de centro. Parabéns para os seus vereadores. Senhor presidente, foram 18 votos a favor, uma abstenção, um voto contrário e Vossa Excelência no voto totalizando 20 votos.